Festival Tarrocheda é o circuito de difusão de novos talentos da sétima arte, que acontece hoje, 13 de junho, no Parque Aurélio Pontes, Dubai, bairro Pedrinhas. Com exibição de 20 obras audiovisuais em diferentes formatos, as exibições são também espaços de debates com realizadores e pessoas convidadas. A programação seguirá no formato de cinema itinerante. Este projeto é apoiado pela Secretaria de Cultura do Ceará, Lei número 13.811, de 16 de agosto de 2006. Realização: Estúdio Entre Olhos, Ceará Cultura Secult, Governo do Estado do Ceará. Boa noite, Pedrinhas! Boa noite! Agora eu gostei. Gente. Bom dia! Boa tarde! Boa Gente, meu nome é Alexandre, tá? Eu faço parte aqui do Festival Tarrocheda, né, que é esse festival que trouxe os filmes pra gente assistir, né, esses 4 filmes dessa noite. E hoje eu tô aqui com esses 3 amigos convidados, né? O Ítalo, vocês já conhecem, o Cássio e o Iago, né? Não sei se vocês perceberam também, mas essas 3 pessoas, né? Elas são as produtoras, né, idealizadoras assim de parte dos filmes que vocês assistiram essa noite, né? Dos 4 filmes. E aí a gente tá nesse momento para conversar mesmo aqui entre a gente, né? Quem aqui tá na plateia, né, tá ali mais atrás também, tiver sentido alguma coisa sobre os filmes ou sobre o que a gente tá falando aqui, pode levantar a mão ou pode chegar mais perto e falar também, quiser conversar, fazer uma pergunta. A gente tá aqui para esse momento, tá? Vai ser um momento rápido, é mais uma conversa. E aí eu me apresentei um pouco, eu vou pedir pro pessoal se apresentar também, e aí a gente pode começar. Eu vou fazer umas perguntas e a gente vai conversando. Boa noite, eu sou o Ítalo, né? A maioria já me conhece, sou do bairro aqui. Eu não tenho muita experiência no ramo artístico. Eu sou mais um praticante do meu esporte mesmo, que é esse, né? Tem um nome complicadíssimo, que é o tricking. E aí vocês, com certeza, as crianças já me viram girar os mortais aqui, né? Falando de maneira geral. E aí eu queria, com o incentivo do meu irmão também, buscar apresentar esse esporte, né? De maneira mais artística, que ele é um esporte muito livre, para se expressar, para incentivar, né? As crianças e quem tiver a vontade de praticar, né? É isso mesmo que dá pra falar. Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Cássio, também sou morador aqui do bairro das Pedrinhas e fui o co-criador, né, co-diretor da Terceira Perna, que foi o vídeo que vocês assistiram um pouco mais cedo. Eu sou artista multilinguagens, tendo a minha formação audiovisual e artes visuais, audiovisual e artes visuais, né, como formação. E o Terceira Perna surgiu como uma ideia de retorno, né, de resgate de memórias do cotidiano e de como a gente pode compartilhar isso com as outras pessoas. A partir de recortes, a partir de uma série de provocações. E eu fiz em parceria, né, com o Silvas, que é meu vizinho e amigo pessoal e parceiro de jornadas artísticas, né? E é isso. Boa noite, eu me chamo Iago, né? Assino as coisas que eu faço artisticamente como Silvas. Sou morador aqui do bairro. Né? Eu acho que a viagem de criar tem a ver com você colocar a sua expressão no mundo, né? E é muito interessante quando chega nas outras pessoas e de alguma forma, sei lá, qualquer uma dessas crianças aqui possa se pensar como criadores, né? Isso é muito potente. E em termos de apresentação é isso. Aí, gente, assistindo os filmes e tal, nesse processo, né? Tem alguns pontos que a gente vai sendo tocado, né? Por exemplo, na Terceira Perna, eu gostei muito, assim, que é uma perspectiva, né? É um futuro meio distópico, assim, né? São pessoas que meio que a gente não necessariamente vê o rosto, né? Acho que ouve um pouco da voz, né? E conversa. E elas têm acesso, assim, a uma gama de arquivos, né? De mídias, fotos, vídeos,
E aquilo é meio que uma memória, né? É uma memória digital. Mas aí eu assistindo o filme, né? E isso é legal também porque, fazendo um arco rápido nesse sentido, o Fotografia em Cena ele também tem muito a questão da memória, né? Da disputa dos espaços. E a gente pode ver também no reflexo, né? Uma questão ali de talvez, se não a memória, o registro, né? De um processo, né? Ali de evolução e de tentativas, né? E isso é muito massa, assim. Aí, nessa perspectiva, né? Quando a gente está lá no Terceira Perna, né? No filme, a gente vê aquela gama, aquele amontoado de memórias e tudo que vão se entrelaçando e vão se conectando e meio que a gente começa a pensar, né? E as nossas memórias, né? Onde elas estão, assim, nos nossos celulares, né? Não mais só naqueles álbuns de fotografia, mas principalmente na internet ali, né? E nas nuvens digitais. E aí, de repente, isso me tocou muito, me chamou muita atenção. E aí eu faço uma pergunta assim meio geral, assim, não tão direta pros três, né? De como que vocês percebem mesmo assim a questão da memória, né? Em relação a esse registro dos audiovisuais, né? Um ponto interessante também é que a gente tem, se eu não me engano, os 4 filmes, eles são desse ano, né? Então, isso é um ponto muito massa a gente relevar e pensar, né? Prestar atenção, porque é uma produção nacional de cinema, né? De filme. Embora sejam curtos, embora não sejam filmes que passam, não sei, geralmente não passam na TV ou não, geralmente não estão em salas de cinema, grandes salas, né? Mas é memória, é registro, né? É processo criativo, é a arte dessas pessoas também. E aí, assim, como que vocês... na verdade, se vocês se enxergam dessa forma, assim, nossa, isso aqui é parte da minha memória mesmo, não pessoalmente, né, mas é parte da memória de alguém que eu quero trazer, ou de algo que eu gosto, né, que eu lembro. E acho que é mais ou menos isso. Se não tiver ficado muito clara a pergunta, porque eu meio que fui, né, esticando, mas aí vocês podem falar que eu posso tentar repetir. Qualquer coisa posso até começar. Porque quando você falou disso, né, da questão da memória digital e do que tem lá no Terceira Perna, é muito isso que o trabalho que eu trouxe do Fotografia em Cena, né, traz. Porque a fotografia é da minha mãe, que está ali assistindo, né, ela é moradora desse bairro aqui também. E aquela fotografia dela é quando ela era bem nova, não tinha nenhum, assim... De nós, né, eu tenho 5 irmãos, não, eu tenho 4 irmãos, né, comigo são 5. E aí, acho que ela tinha em torno de 17, 18 anos e estava grávida do meu primeiro irmão, né. E todo aquele processo se desencadeou porque eu estava fazendo uma formação artística lá no Toca da Matraca, né. E teve uma parte lá da formação que a gente recolhia fragmentos das memórias da cidade. Então a gente percorreu a cidade e nomeava os espaços, né? A gente chegou ali na Câmara Municipal, chegou em espaços da cidade, digamos assim, espaços memorialísticos da cidade, e aí começou a descrever esses espaços, né? E essas palavras a gente usou para montar outros processos artísticos, né? E eu vejo muito nesse sentido, porque, tipo, o quanto a memória muda de uma fotografia física para uma fotografia digital, por exemplo, e o quanto a gente consegue ter autonomia de manipular uma memória, né? Porque nessa memória em específico da minha mãe, ela ganhou asas. Nessa foto em específico, ela tá... É porque a resolução talvez não tenha ficado tão boa, né? Mas ela tá abrindo assim um pouco os braços e aí eu tenho a impressão de que ela vai voar mesmo, né? E aí, dentro desse processo artístico, eu dei asas para ela. O quanto isso, tipo assim, revoluciona a forma como a gente enxerga essas memórias, né? Que foi o processo que a gente estava fazendo na cidade toda, né? Então isso nos leva a pensar, tipo assim, onde é que nós estamos memorados dentro da cidade, né? Que espaços a gente está, né? E, tipo assim, que território é esse mesmo, em geral, né? Que território é esse Sobral, que território é esse do Ceará, né?
porque, tipo, partes dessas memórias, elas estão dissociadas, né? Por exemplo, o Ceará é um território que tem a denominação indígena, né? E eu acho que muitos de nós nem vê isso na escola, por exemplo. Verdade. Se liga? Então, tipo assim, foi muito nesse processo de tentar trazer uma autonomia para as memórias que a gente constrói, né? E o digital eu vi que foi muito isso, né? Como é que a gente pode pegar um processo artístico e manipular ele para a gente contar as nossas memórias, né? Contar a nossa história, né? Que eu vejo que é muito mais potente para a gente, né? São essas pessoas que a gente vê aqui, ó, essas pessoas do bairro e tudo, né? E parece muitas vezes que as nossas memórias, aquelas que estão nos livros que alguém conta pra gente, não são sobre pessoas que a gente conhece, né? Então, eu vejo muito nesse potencial do digital mesmo. Falando de memória em cena, né? Acho que inclusive no Memória em Cena também, né? A poesia, ela narra, né, um processo até de disputa, né? De resistência, na verdade, né? Porque disputa é uma palavra que, na verdade, não fica meio desonesta nesse contexto, né? Uma resistência mesmo de uma violência histórica, né? E aí de uma imposição contra a branquitude, né? Contra esse pensamento eugenista, né? Exatamente. E a viagem é que, tipo assim, todas as palavras que estão lá, elas saíram da descrição das pessoas que estavam vendo os objetos de memória da cidade. Então, tipo assim, eu só montei a poesia, se liga? Mas, tipo assim, foram várias pessoas que foram dizendo. Então, tipo, apagamento, esquecimento, branco. Tipo assim, essas palavras chegaram naturalmente. As pessoas olharam, reconheceram aquilo e disseram, né? Isso só foi transformado por mim. Mas, tipo assim, enquanto isso implica algo, mesmo sendo pessoal, que é a história da minha mãe, é comum, né? Então, é esse atravessamento. Como é que a gente conta a história de alguém para falar da história de uma comunidade, né? É mais ou menos por aí. Então, essa pergunta que você interpôs, né, colocou para a gente, eu acho muito interessante de lidar e de como relacionar ela com o tema da nossa roda de conversa hoje, né, que tem a ver com memória, patrimônio e a cidade, né, o território da cidade. Memória, tradição e identidade. Memória, tradição e identidade. Na era do digital. O Terceira Perna se correlaciona comigo em trazer um pouco da identidade, mas também da necessidade de expressar um descontentamento que às vezes não se traduz apenas em uma conversa ou em algo que se torne efêmero, mas na tentativa de materializar algo que possa ser compartilhado com os outros, né? Dessa inquietação que não é única, ela é diversa, ela varia de cada um, em cada aspecto, mas ela é constante. Isso é, a gente tem essa inquietação para pensar sobre a nossa realidade a qualquer momento, só que por questões diversas, sendo ela evitar o sofrimento de pensar sobre aquilo, ou a ideia que aquilo não corresponde à realidade e que é totalmente outra para você, é aceita. Também é uma proposta, mas a Terceira Perna ela surge disso, ela surge dessa inquietação de falar sobre o nosso momento presente. E isso surge da parte que nos cabe de falar sobre que a ficção científica ela não é sobre o futuro, né? Ela é sobre um estado presente, onde a gente traduz a partir de símbolos e construções estéticas que vão lá para frente, tipo Blade Runner, né? 2048, se eu não me engano. Eu acho que vem muito desse espírito de falar como crítica do que está acontecendo agora, da mercantilização da vida, de como as pessoas elas se afunilam na sua própria identidade, né? Essa própria palavra que está dentro do círculo de conversa hoje, ela é capciosa, né? O modo que essa identidade, essa ideia muito rígida de pessoa, ela acaba colocando a gente num cubículo, num apartamento. Aí por isso que vem a ideia
do take onde as janelas são em zoom e depois o reverso, né? Para falar que essas janelas elas representam pessoas compartimentalizadas em si. Compartilhamento. Apartadas, pronto, apartamento apartadas entre si. Vem muito dessa tradução, dessa linguagem de como a gente arquiteta nossas vidas e como a gente vive as nossas vidas. É essa inquietação que vem se tratar. É parar para pensar um pouco fora dessa zona de conforto e pensar em outras coisas, sobre o que às vezes está além do que você pode controlar de fato, mas você pode experienciar e saber para além da superfície, conhecer um pouco mais, mas só um pouco, né? Porque, enfim, é infindável. São várias Conhecer uma ilusão, né? Pode crer. Mas essa perspectiva, porque quando a gente pensa, né, nesse contexto de, até falei, distopia, né? Mas na real tem o contexto do isolamento também, né, que é trazido, né, como um pano de fundo, né? E a gente ainda está, né, passando por uma pandemia, né? A gente pode não perceber ela como antes, né? Mas as segregações, né, elas podem não ser tão intensas, né, como eram antes, tudo, em relação a separar as pessoas, né, a gente não poder estar como hoje aqui conversando e tudo, próximos. No entanto, ainda está muito recente, né? Não faz uma década, não faz meio século que isso aconteceu, né? Fazem meses, né? E, na verdade, que esse processo mais traumático, né? Mas que, na real, essa pandemia ela ainda está aí, né? Então, é interessante porque nos leva a pensar também quais são as outras formas de segregação, né? Que foram impulsionadas, né, nesse processo, né? Por exemplo, quem não teria a gente vai até tentar fazer um exercício, mas quem não teria acesso quem não tem, né, acesso a uma mídia digital, a uma TV que fosse, como que ela poderia entrar, né, nessa dimensão, assim, a partir de quê, né? E aí isso também é uma violência, né? Porque meio que essa pessoa ela tá privada também disso, né? Desse acesso, né? E eu acho que o filme toca nisso também, sabe? Acaba trazendo essa perspectiva porque ficou esse questionamento, assim, você imagina, né? Nossa. E fora desse espaço, né? Não estando nesse contexto, né? Como que seria também, né? Eu acho que é muito massa esse ponto também. E ainda tem essa perspectiva, né? De tipo assim, dentro desse isolamento, dentro dessas perspectivas desiguais, né? De sobreviver. Tipo assim, nós dois pensamos o produzir esse audiovisual como uma maneira de se expressar artisticamente, né? Então, tipo assim, como uma maneira de criar outros mundos através da arte, né? Acho que também tem um pouco dessa mensagem aí, né? Assim, o quanto a arte tem esse papel também, né? Nas nossas vidas. Se liga, pode ser aqui um filme, como que está sendo exibido, né? Mas pode ser uma parede que está pintada, mas isso te dá um local de existência, né? E isso é muito profundo assim mesmo. Talvez tenha sido o que fez muitos artistas terem sido criados na pandemia, né? Mas muitas pessoas começaram a produzir arte, né? Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão da sobrevivência, né? O filme acho que tenta trazer um pouco disso, né? Também. A gente estava em percursos de produzir coisas enquanto artistas, né? Assim, artistas iniciantes, digamos assim, né? Uma produção autônoma e tudo isso eu acho que de certa forma é captado pelo filme também. Se liga? Enquanto é difícil e desigual mesmo, né? Porque tipo, tudo foi gravado com imagens de recortes, ou com celular, né? Ou por meio de áudio de WhatsApp. Então, tipo assim, é uma produção com o que você tem, né? Então, tipo assim, isso também diz muitas coisas sobre o filme. Se liga? Na hora, assim, eu vejo com muita dificuldade de falar sobre a minha obra, né? Porque no momento não foi nada direcionado assim ao exterior, né? Acho que nenhuma das artes foram, né? Todas foram direcionadas a se expressar
mas a gente tem o poder do nosso interior a afetar o interior do outro, né? E esse período do vídeo, né, que eu gravava, sempre foi algo com a ideia de captar o momento mesmo do processo, como você comentou, que é sobre me enxergar, né? Porque esse vídeo aí foi durante a pandemia, então entra muito no que você falou sobre a invisibilidade, né? Sobre como eu me senti invisível diante de tanta coisa, tanto caos. E nesse caos todo, assim, a minha forma de arte, de fugir ou de me encontrar era através do esporte, né? De girar. E aí entra em outro sentido, né? Porque todos envolvem arte visual, música, com certeza, mas entra aí no ponto do corporal, né? Que é algo que com certeza influencia muito a gente, né? Nos tempos de hoje. Além do mental, a gente tem que cuidar do nosso físico. Então acho que é sobre a capacidade de você captar o momento através das fotos, vídeos, tudo isso mesmo que por bobeira no agora, no futuro, se torna um importante ontem, sabe? Então, imagino que é muito importante. Questão da memória, né? Também do registro do processo criativo ali. Eu achei muito rico mesmo o filme, né? Além do processo de mixagem, né, que tem, né, com a música também. Achei massa a mensagem que deu. Mas eu pessoalmente, falando assim, eu até queria te fazer uma pergunta bem direta, assim. Tu já fez capoeira? Não, eu nunca tive contato com... Não em esporte, assim, eu nunca fui muito atlético. Fui me tornar mais atlético depois que eu conheci esse esporte, né? Como eu falei, interessante. Porque como é o nome mesmo? É tricking. Tricking, né? Ele é uma mistura, ele tem capoeira, aí ele envolve ginástica olímpica, breakdance. É uma coisa muito da rua mesmo. E é um esporte invisível, você nunca ouviu falar, né? Cara, pois é, eu sou... Posso estar sendo meio cringe, né? Sei lá, não, mas... Não, quer nada. Assim, nesse sentido, quando eu comecei a assistir o filme, eu... Vixi, pode crer. Ele deu um AU, né? Eu reconheci algumas coisas, mas outras não, né? Aí eu fiquei, caralho, isso não é capoeira, né? O que é? Aí depois conversando, né? Com o Silvas, ele soltou assim, aí eu... que viagem. Que viagem. Que porque tem disso, né? Em todos os cantos, né? Que é tipo assim... É aquela frase, né? Nada se cria, tudo se copia, né? É um esporte que é original pela alma dele, né? Que é sobre você praticar em qualquer canto. Seja concreto, grama, mas é sobre você pegar outros movimentos e adaptar para si. Por isso que faz um juízo muito importante também a filmagem, né? Porque ali sou eu e não é só eu, são os movimentos que eu adaptei para mim, né? Se você vê outra pessoa, você vai ver ela fazendo aquilo com a alma dela de outra maneira. E assim como eu, quem está assistindo, você também consegue fazer e enfiar a magia do negócio. Massa, muito massa. Eu lembro que, tipo, assim, posso estar errado, né? Então, corrige. Na época, tu fazia esses vídeos pra, tipo, divulgar um pouco o esporte também, né? Fazer com que as pessoas soubessem, né, da existência deles. Sim, com certeza. Esse em si não foi pra divulgar, né? Foi uma maneira mesmo de extravasar. Pode crer. Dá pra perceber, tá foda. Eu achei que a relação entre movimento e música, ela dava uma ideia de continuidade assim muito boa e que dava a sensação que você poderia assistir aquilo repetidas vezes assim com certa leveza, sabe? Sem ser algo maçante, algo estimulante. E é por conta do momento também, né? Tipo, pelo que tá preto e branco, não dá pra perceber, né? Mas é um horário que as pessoas aqui já estão caminhando, que é 5 horas da manhã, 6. Então é uma questão matinal mesmo, é de rotina. É um vídeo bem familiar mesmo. Nossa. E a questão do familiar me fez lembrar sobre uma questão importante, né? Que a gente precisa frisar, né? Enquanto artista, sobre qual é a nossa particularidade enquanto ofício e ócio, né? Essa relação do ofício e do ócio. E de quanto ser artista de alguma forma é dedicar carinho, né? Atenção
a coisas que estão ali contidas no cotidiano, né? Carinho, atenção, contidas no cotidiano. E que de alguma forma elas precisam ser despertas, elas precisam ser libertadas para outras, romper fronteiras, né? Romper barreiras de comunicação. Acho que o artista ele é aquela pessoa que pensa com carinho, isso carinho é o que? A atenção, né? Sobre uma parte do seu dia. E aí ele compartilha em um determinado momento essa parte do seu dia com outra pessoa. E aí que está a grande sacada, né? Todos nós temos N possibilidades de romper essas barreiras de comunicação, e todos nós temos cotidiano, todos nós vivemos uma vida repleta de diversidade, né? Ou não, porque o Terceira Perna fala justamente disso, né? De como a gente é automatizado a encarar sempre uma mesma percepção das coisas, né? Que a nossa diversidade ela é cerceada e é colocada em apartamentos ou é domesticada, acostumada a lidar com barreiras, com prédios na frente da paisagem, ou não acender a luz, quer dizer, não acordar com a luz do sol, coisas assim que se reproduzem na nossa própria característica de ser. E aí, de uma hora para outra, a gente se percebe como não mais capaz de sentir, né? E isso até uns anos atrás a gente é colocado como irreal, mas hoje a gente vê entrevistas e reportagens falando de pessoas que querem treinar a como sentir novamente, né? A como não atentar apenas para o pragmatismo, para as coisas rígidas e regras bem feitas. Querem saber mais do tato de lidar com outro ser humano. E às vezes isso não é tão extremo. Às vezes ele age em diversas camadas, dependendo da pessoa para pessoa. Enquanto que a pandemia tem a ver com isso também, e né? Enquanto que a pandemia tem a ver com isso. Né, do contato. E como esses espaços de diálogos eles estão sendo cerceados cada dia mais, de alguma forma, né? Eu sinto que cada vez mais coletivizar pessoas se torna uma tarefa mais árdua. Sempre foi, né? Sempre o trabalho de base sempre é uma questão para diversos lugares, diversos movimentos políticos, sociais, não governamentais, enfim, trabalho de base. E eu sinto isso muito nas artes, e nas artes que eu falo, no trabalho de base, o que a gente está fazendo de escola, né? O que a gente está construindo enquanto escola, não de paredes, mas escola, quem é que vai substituir a gente aqui? E aí quando eu vejo essas crianças aqui, né, de alguma forma surge essa esperança de que talvez isso seja o atravessamento para a jornada delas, mas também pensar que só isso já ainda não basta. A gente precisa estar no contato de alguma forma com o cotidiano, né? O que acontece quando as luzes estão apagadas, né? Quando os holofotes não estão ali evidenciando determinada parte. E tudo isso é só para falar que a arte exige carinho, né? Com delicadeza com algo. Você tirar com delicadeza daqui para você conseguir plantar naquele mesmo lugar de uma forma semelhante ao que você pensou no primeiro momento. Nunca é sempre nunca é a ideia de primeiro momento total. Aí que está a grande sacada, mas é bem próximo. Quanto mais próximo, melhor. Ou quanto mais diferente, também melhor. Mas é isso. Você estava falando, né, antes como que era, da questão do cotidiano, né? Às vezes ali de quando chega a informação, né? E aí pensando assim na temática do debate, né? E aí também abrindo para quem chega depois, né? A gente quem tá aqui, né, quiser colocar alguma coisa, ter alguma dúvida, né? Perguntar sobre os filmes, alguma coisa assim, mas na temática do debate, né, que é tradição, memória e identidade na era digital, eu estava pensando como a gente, às vezes também, nessa questão do cotidiano, fica preso na tela, né? As telas, às vezes, também elas são esses espaços de cerceamento, né? Onde
passando por isso que você estava falando do sentimento, né? Que as pessoas se distanciam e hoje estão tentando retornar, né, nessa prática, né, de lidar com pessoas, né, na questão de retomar o coletivismo. Como que as telas têm um processo também ao mesmo tempo, onde elas vêm propondo, né, a internet, as telas, né, que eu digo celular, notebook, né, Sim. televisão, enfim. Como que elas vêm nessa perspectiva de, olha, estamos trazendo o mundo, né, para quem está ali assistindo, mas ao mesmo tempo ela está tirando você desse outro mundo que está mais próximo de você, né, ao mesmo tempo. Como ela aproxima algo que está mais distante, mas também ela segrega quem está mais próximo, né? Eu acho que isso é muito louco, assim, no Terceira Perna dá para ver um pouco disso também. As telas mas nos outros estereotipam, né, você. Total. Mas falando também dos outros filmes, a gente consegue ver porque no processo de fotografia em cena tem ali a manipulação da mídia, né, também. Então já é um retorno, às vezes, assim, nesse sentido, né? Falando do meu sentimento com a obra, né? É um retorno ali para um outro espaço, né? Meio que uma fuga dessas telas, né? Já no reflexo, você está ali recorrendo à tela, mas que é uma gravação, né? É uma coisa pessoal, mas é aquela mídia própria, né? Sua, é um registro seu. E aí é massa perceber isso também, quando a gente fala no sentido de que essas obras hoje, elas estão aqui sendo exibidas, né? No cinema de rua, né? E Isso já criou memória, né? antes disso já existia a memória, né? E aí vão se criando outras memórias, né? Se entrelaçando aqui, o registro dessa conversa também, passando por isso, né? Mas você queria falar, amigo? Não, eu só ia perguntar se depois não gerava botar de novo, sei lá, porque é rapidinho a exibição. Tranquilo. Aí só mesmo porque talvez tivesse alguém que não viu, né? Tranquilo, pode ser tá. assim. No final, acho que é sobre como você utiliza a mídia, né? Ao seu favor, em vez de ser controlado por ela, né? Mas de alguma forma, dando continuidade, né? O primeiro insight, que é as telas, elas estereotipam o seu eu, é pensar que tudo que tem ali naquele objeto é uma reprodução autoconfirmada por você, né? É louco pensar que isso acontece, mas que isso também não acontece só. Isso é uma rede de lucro, né? Porque, de alguma forma, é isso que converte as nossas relações em ser algo que a gente quer para não ser algo que a gente acha como ideal, que a gente não quer. É o lucro. É a tentativa de agarrar mais posse a partir do outro, da exploração do outro, né? Uma ideia bem basal, assim. E de como converter essas mídias para algo que vai para além dessa ideia de lucro, né? Que vai para algo, uma rede de contribuição ou de dispersão de conhecimento, ou como tornar isso diverso, de como ramificar esse conhecimento que está concentrado, que pode ser a partir de filme, pode ser a partir de leitura, pode ser a partir de uma série de coisas, é o que a gente, de alguma forma, busca saber, né? É o que a gente, de alguma forma, quer. E o Terceira Perna fala disso porque todo o registro que foi feito ali está em uma grande rede, que é o que? O YouTube. Ele está em um grande portal de comunicação, de informação, mas também de lucro, que é uma plataforma que ela é gerenciada e gera um lucro cabuloso aí para várias empresas, inclusive, sobretudo a Google, né? Mas tudo está ali, tudo já não está dado. Mas como é que as pessoas vão acessar isso? Como é que as pessoas vão saber quem é essa gata que tocou a Sister Rosetta Tape, né? A gata que inventou o rock, a mulher, a pioneira do rock and roll, do gênero de rock and roll. Como essas informações vão ser compartilhadas e por que elas precisam, por que elas são importantes de fato, né? Porque é justamente disso que surge a curiosidade. Você dá importância a determinados fatos. Quando você reconhece, e não precisa ser tudo, né? O importante é que não seja mesmo, mas que quando você está diante de um discurso diverso,
e você tem a possibilidade de acessar várias camadas de conhecimento, você pode reconhecer, não, essa é uma das que eu me identifico, essa é o que eu quero trilhar, que eu quero buscar me aproximar. E eu acho que aí vem a grande inquietação para produzir audiovisual, para tentar acessar isso, né? Para tentar... Sim. Gente, assim, eu queria falar um pouco, eu tô curtindo, achando muito massa, assim, a ideia também é que a gente não se prolongue tanto, mas eu vejo que, assim, na nossa conversa também a gente acabou focando muito nos 3 filmes, e eu não queria esquecer também do Videodança Feminal, né? Que ao mesmo tempo conversou também com os filmes no sentido de ser um filme, né? Da Rafaela Lima, né? Realizadora também aqui próximo de Itapipoca, né? Que ela fez esse registro, né? Também no processo de pandemia, e no discurso do filme, salvo engano, tem uma parte que ela comenta sobre, né? Essa parte do sofrimento também. E como um corpo feminino, né? Nesse contexto, acaba sendo tão violentado também, né? Isso tudo que a gente estava falando aqui, o filme é interessante só ressalvar, porque o filme também conversa com essa perspectiva, né? Do que a gente estava falando, quando a gente vai pensar quem eram as pessoas, por exemplo, que estavam ali na linha de frente, né? No combate ali na área da saúde, né? Digamos assim, que cunhou-se esse termo, né? Ficou muito comum, da linha de frente, né? Os profissionais da saúde. Quando a gente vai ver, muitas vezes, quando eu vou mesmo me vacinar, acho que poucas vezes eu fui vacinado por um boy, assim, um cara, assim, já fui, mas a maioria das vezes, principalmente na saúde, eu fui atendido por mulheres, né? E aí, pensando nessa perspectiva, a memória dessas mulheres também que estavam ali, a minha irmã é profissional de saúde, né? E ela me trouxe algumas coisas, alguns detalhes, quando eu assisti o filme eu lembrei bastante, assim, porque ela é mãe, é periférica também, né? Enfim, tem toda a rotina, uma rotina que eu, no meu lugar, né, nunca vou ter uma consciência, talvez uma percepção, mas realmente nunca vou saber traduzir aquilo, né, o que é aquilo realmente, né. Mas nesse sentido também eu achei muito massa, eu tô curtindo muito, assim, esses dias de festival, agradecer que vocês estão aqui também, e aí de repente a gente pode... comentar um pouco, se vocês se sentirem à vontade, sobre a videodança também, algum desses aspectos. Pode abrir para a galera que ainda está por aqui, fazer uma fala mais final. Que, tipo, assim. Esse vídeo da Rafaela, né? Assim, na verdade, todos os vídeos que estão aqui, né? De certa forma, eles se conectam mesmo, né? Tipo, no vídeo dela, assim como do Ítalo, né? Ela traz o corpo, né? E é como você falou, né? Tipo assim, encaixam, vou tentar encaixar em várias partes das conversas, né? Mas, tipo assim, esse lance de que a expressão é algo muito íntimo nosso, né? Essa forma de sentir, como o Cássio colocou, e que isso pode ser com as palavras, pode ser com a voz, pode ser com o corpo, né? E isso cria uma identidade própria, né? Então, até você se questionar, tipo assim, o que é ser artista, né? Que eu vejo que é bem isso que o Cássio colocou, né? Tipo assim, qual é a dimensão de você se pensar enquanto ser artista? Se você vende uma obra e ganha dinheiro com isso? Ou se, tipo assim, eu escrevo, eu produzo na minha casa, não mostro isso pra ninguém, eu mostro pra poucas pessoas essa minha intimidade. Isso também me faz artista, né? E aí eu acho que é muito viagem pensar nessa dimensão, porque isso nos leva a outra dimensão do mundo, né? Como é que a gente percebe que a arte é, tipo assim, um caminho de estar vivo, né? No sentido de se expressar mesmo, né? E aí quando ela traz o corpo, né? E ela é um corpo feminino, né? Isso traz, inevitavelmente, a simbologia de várias opressões que estão ali, né? Que conversa com muitos dos filmes, né? Por exemplo, conversa com fotografia em cena, Sim, né? A questão da resposta, né? De ser também ali a... Sim. E ali, tipo assim, eu trouxe essa figura da minha mãe justamente como uma figura que eu tava pensando ela como o meu caminho de artista, sabe? Tipo assim, aquele filme, ele parte daquele movimento na toca, né?
E o movimento na toca era a gente pensar uma candeia que nutrisse os nossos territórios artísticos. Então, o que é que tinha dentro da gente que, tipo assim, te dava um embasamento para tu pensar assim, ó, é a partir daqui que eu crio, sabe? E, tipo, a gente trouxe elementos que lembrassem isso. Eu trouxe a fotografia da minha mãe, se liga? Então, tipo assim, dentro daquela fotografia tá reunido uma panca de coisa histórica. Que ela, enquanto uma mulher negra, né, e por aí, tipo assim, carrega todos esses símbolos, né? Então eu vejo que esses filmes, eles dialogam muito, né? Tipo assim, o quanto a memória se constrói fora do nosso poder, por exemplo, né? Porque todo esse percurso que ela teve, minha mãe não era aqui de Sobral, né? Ela migrou pra cá. Então todo esse percurso que ela fez pra cá foi, de certa forma, não obrigada, né? Mas ela não teve escolha, né? Então, tipo assim, são um desencadeamento de acontecimentos que duram, não é tipo um ano, duram 20 anos, constituem a vida de uma pessoa, né? Num desencadear de acontecimentos que são históricos, né? Que não tem escolha. Então eu vejo isso a partir do corpo, quando a Rafaela Lima coloca esse corpo lá, né? E vejo também essa questão de como a mente não está nem um pouco dissociada do corpo, que foi algo que o Ítalo também levantou, né? Tipo assim, essa produção de saúde mental também tem a ver com o corpo, né? Eu acho que muitos de nós constatamos isso na pandemia, né? Então, tivemos alterações mentais, mas também corporais, né? Então, ou ficar mais magro, ou ficar mais gordo, ou sentir que o corpo não tinha aquele mesmo movimento, aquele espaço para se movimentar, né? Então, eu vejo que a arte é muito isso, né? Como é que a gente cria espaços para existir, né? Como é que a gente pode recriar também esses espaços para existir. E aí eu vejo que esses filmes dialogam muito, de certa forma, pensando bem assim, sabe? Nossa. Considerar alguma coisa assim. Eu acho que ele definiu... Zerou o game. Zerou o game. Não sabe brincar, ele finalizou. Massa, galera, assim, então a gente meio que tá chegando no momento mais dos finalmente, né? Assim, agradecer a quem tá aqui prestigiando, ficou no final, se quiser colocar alguma coisa também. Agradecer ao Espetos Melo, que é a nossa parceria da noite. Pode crer, gerar energia, né? Não? E estamos aqui nas Pedrinhas, encerrando esse bate-papo. Bate-papo é uma coisa de meio cringe também, meu velho. Esse debate essa roda de conversa. Essa roda que é uma linha, né? Mas é isso, gente. Então, boa noite, obrigado por terem vindo. Façam mais filmes, a intenção é que o Rochedo volte no próximo ano também. Comentou sobre a mostra Edgar Linhares que a gente fez. Massa. Porque 2 dos filmes que a gente exibiu hoje teve a oportunidade de ser exibido hoje, logo cedo, lá na escola, Edgar Linhares. E aí foi muito legal, assim, foi o Reflexo e o Fotografia em Cena, que a gente exibiu hoje. E foi muito legal a resposta deles, assim, a importância também, né, da possibilidade de se ver, né, na tela, assim, de suas histórias contadas, né, alguém parecido com você, e também o território, né, assim, as vias que eles transitam cotidianamente e tal. Ali na tela, isso foi algo que eles colocaram, né, assim, quando a gente perguntou, porque causa um estranhamento, né, nas crianças, assim, assistirem certas linguagens e tal, e eles questionaram e sempre questionam, né, assim, na maior parte das sessões perguntam por que não esse outro filme, por que não aquele outro. Mas algo que eles pontuaram era essa possibilidade mesmo, o que tinha diferente, né, a gente perguntou para eles. E alguns colocaram isso, assim, eles tinham problemas e tinham lugares que a gente conhecia, que não é comum eles verem, sabe, assim. Eles usaram até termos assim, mais como periferia, questões da periferia, que não aparecem na TV ou no cinema, assim. Então, eu acho que esse tipo de cinema também tem uma importância muito grande, assim, né? Na questão da subjetividade mesmo, assim, né? Do público e de se ver como sendo algo possível, né? Assim, está na plateia, mas também
tá nesse outro lugar, assim, da tela. Então, só parabenizar mesmo, assim, a vocês e tal. E continuem, quem sabe, em outros Tarrochedas e tal, ver outros filmes, assim, acompanhar a trajetória e tal. E parabéns mesmo, assim. Esse relato muito massa mesmo, porque, tipo, eu até fiquei receoso quando ia passar o Fotografia em Cena, né? Porque o caralho, tipo assim, as crianças vão ver aquilo, né? E eu fiquei, tipo, talvez as crianças fiquem bugadas, né? Que diabo é isso daí? Eu até a criança falar assim, isso aí não é nem filme, não. Mas, tipo assim, o quanto isso é até subestimar, né? Pesada, né? Isso. Foi. Mas, tipo assim, até subestimar o quanto essas crianças nos educam, né? Porque, tipo, elas percebem, elas ouvem, elas veem, né? Eu acho isso. Criticam, né? E isso é muito fundamental que você falou agora, tipo, se ver nessas telas e poder elaborar a sua visão de mundo, né? Porque, tipo, quando a gente fica refém da visão de mundo que as outras pessoas dão pra gente, né? Pessoas que têm poder na mão e que fazem questão de usar esse poder pra coisas ruins, isso é muito foda, né? Quando a gente começa a pensar o mundo da nossa maneira, eu acho que isso dá muitas autonomias mesmo. Tipo, gratidão pelo relato e até por ter passado lá, de verdade. Isso é muito engrandecedor, né? Tipo assim, você ser reflexo para outras pessoas. Acho que isso é muito da hora. E dar abertura para a criança inovar mesmo, né? Eu sempre tive o meu reflexo, que foi o meu irmão, e é por isso que talvez eu esteja aqui hoje. Isso é muito engrandecedor. Isso é incrível. Massa. Para quem está ouvindo a gente aqui ainda no podcast, né? Essa fala do Felipe estava lembrando da exibição que está acontecendo, né? A nossa mostra paralela, as exibições abertas, né? Estão acontecendo na Escola de Galinhares, aqui em Sobral também. E são com alunos do 8º, 9º ano, né? A curadoria, né? A pré-seleção dos filmes, né? Foi feita por a Mary Jane e pelo Léo Alves também, parcialmente também pelo Felipe e Benjamin, né? Que já tinham pré-selecionado os filmes. Tem filmes do ano passado e desse ano. E aí 2 desses filmes eram esses, né? Que foram exibidos hoje, o Reflexo e o Fotografia em Cena, né? Mergulho nos Olhares. Mergulho, isso, pronto. E a mostra também na de Galinhares vai até sexta também. E a ideia é essa, que a gente tem esse retorno, essas críticas, né? Pesadíssimas, assim, pra gente poder... Eles não têm pudor, não, é só... amigo. A gente poder estar instigando aí essa produção e cada vez mais aí contra essa galera aí do lobby aí de Hollywood e desses lugares aí que eu não passo muito pano não, mas é isso. Rocheda. Galera, gratidão. Foi sal, né? Tá Rocheda. Valeu, gente. Obrigado.